O ser humano é um mistério. Nós vemos aqui tantas pessoas e cada um é diferente. O nosso Criador que fez assim. Nós vamos apresentar aqui no Salmo 139, 14. Vejam bem. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Quem falou isso? Incrível. E aqui ele diz: as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Irmãos, Davi tinha um chamego com Deus, ele tinha um apego com Deus, ele aprendeu fisiologicamente, não é? O seu sistema físico, seu sistema mental, espiritual, tudo veio de Deus. E no Salmo 139, ele dá esse conhecimento profundo. Incrível, né? Então, nós vamos abordar aqui, irmãos, a capital do corpo. Irmãos, quando a gente passa a conhecer a beleza que há em nós, a gente fica maravilhado. Veja, Deus colocou em Adão o cérebro. Fica, ó, no crânio, na parte interna. E é a capital do corpo. E é impressionante que os nervos são os mensageiros do corpo e os órgãos são os servos. Vocês sabem quantos órgãos há dentro de você que Deus colocou? Alguém aqui já estudou biologia? Cadê? Tem alguém aqui que já teve essa curiosidade e descobriu? Irmãos, nós temos muitos órgãos. Tem o rim, os rins, tem o fígado, tem o baço, tem o estômago, tem o coração. Gente, é incrível. E é interessante que cada órgão que Deus colocou em você e em mim tem 2, 3 funções. Certo? Então, irmãos, vejamos aqui os nervos e os órgãos. O nosso corpo é entremeado de vários nervos. Como eu não posso dar aqui o nome de todos os nervos, nós estamos aqui dando uma geral para que possamos entender a beleza que há em nós. Apesar de vivermos uma vida tão assim estranha, fora das leis da saúde, mas Deus ainda preserva, certo? Adiante, vemos aqui está o cérebro, dividido em 5 áreas e 5 regiões. Este cérebro aqui, esta figura, há dentro de você, certo? Deus fez você assim. E o que chama a atenção é que aquela primeira parte chama lóbulo ou lobo frontal. O lobo frontal, meus queridos, é impressionante. O lobo frontal. Atrás do lobo frontal vem o parietal. O que significa isso? Vamos adiante. Depois vem o lobo occipital. Alguns anos atrás, quando eu estudei, gente, sinceramente, eu passei a me cuidar melhor. Porque o cérebro é a capital do corpo. É ele que comanda todos os órgãos. É ele que comanda todo o sistema nervoso, todas as artérias. E é interessante que, na sequência, vem o lobo temporal. Depois, vem o cerebelo. São 30 trilhões de células que há em toda a área do cérebro e 10
a 12 bilhões de neurônios. Bom, adiante, vemos aqui, no lobo frontal, nos chama a atenção, é considerado a coroa do cérebro. Essa parte frontal aí é considerado, chamado a coroa do cérebro. O que é que tem nessa coroa do cérebro que Deus colocou? Vemos aqui o centro da espiritualidade. Deu para entender? Na sequência, vem aqui a vontade do raciocínio, da razão. Que Deus maravilhoso, né? E é interessante que na última parte vem o break do comportamento, de você decidir, discernir as coisas certas e erradas. Irmãos, quando eu dou aula de pós-graduação na UNEB, eu começo com essa matéria, com essa mensagem. Passo uma manhã falando aqui desse cérebro. O cérebro superior, que está no seu crânio, comanda todo o corpo. Mas há outro cérebro, se você não sabia, saiba. Existe o segundo cérebro, que está entranhado nas vísceras do estômago ao reto. É o segundo cérebro. E esse segundo cérebro precisa ter cuidado, que ele pode modificar o comportamento e transtornar o caráter da pessoa. Eu estou falando isso dentro do Espírito de Profecia. Mente, caráter e personalidade fala isso. A ciência hoje, através dos séculos, descobriu. Interessante, não é? Então podemos ver aqui o centro da espiritualidade. O que eu devo dizer aqui também é que o ser humano tem o cérebro em 5 áreas, regiões. Os animais têm cérebro, mas não têm o lobo frontal. Por isso que são irracionais. No ser humano, o lobo frontal é porque o ser humano é racional. Mas tem pessoas, hoje, muitas pessoas, que estão igual aos animais. E vamos entender. Bom, aqui está a primeira parte. O centro da espiritualidade, não é? Ali apresenta a parte do raciocínio, da razão. E vamos adiante. Aquela região do lobo parietal é responsável pela fala. Adiante. Vemos aqui audição, certo? E depois apresenta aqui a sensibilidade. Gente, o tempo todo eu analiso, estudo e fico analisando, pensando como Deus fez o ser humano. Mente, caráter e personalidade, a autora diz, é um mistério. Até hoje, os cientistas, os grandes biólogos estudam o corpo humano e nunca chegou à conclusão de tudo. Sempre tem algo a mais. Incrível, né? Então, vemos aqui, na segunda parte do cérebro, vem aqui o lobo parietal, que é responsável por essas 3 dimensões. São sagrados. Por que que tem pessoas que ficam surdas? Outras perdem a fala? Sabe de onde começa? A razão, ou seja, a causa é na parte do cérebro. Nós vamos apresentar aí porque muita gente perde a visão, porque muita gente perde a audição. Olha, o naturopata não trabalha em cima de efeitos.
trabalha em cima da causa. Certo? Trabalha em cima da causa. Não trabalhamos em cima de efeitos. Existem líderes na área de saúde que trabalham em cima de efeitos aplicando químicas, drogas. E Deus orientou que o processo é diferente. Nascemos em uma cultura que não nos ajuda. Mas quando passamos a analisar, estudar, pesquisar, descobrimos como é que Deus determina. Então, vemos aqui, na terceira parte, ou seja, na sequência do lobo parietal, surgem as enfermidades, uma questão neural. Aqui podemos ver, ó, lá é de onde parte epilepsia, vai passando, mal de Parkinson, os derrames, os desalinhamentos da coluna, quando você recebe um acidente que mexe com a coluna, então todo o nervo central tem uma ligação com o lobo parietal, certo? E depois, através de acidentes, radicais livres, prejudica aquela região do lobo parietal. Irmãos, não é à toa que o apóstolo Paulo diz: vós sois o templo de quem? O nosso corpo é o santuário de Deus. Precisamos ter cuidado. Deus entregou a esta igreja 8 remédios. Eu pensei, pastor, em falar durante toda a semana os 8 remédios da saúde. Aí depois pedi a Deus, eu digo, olha, eu vou apresentar algo que realmente possamos entender a beleza do corpo humano. Então, na sequência, mostra aqui causas das enfermidades. Alimentação incombinável, certo? Alimentos nocivos, drogas, doenças genéticas. Volte. E aí podemos ver o que pode causar danos no lobo parietal. Por isso que tem pessoas que não conseguem ter uma habilidade, a sensibilidade. Tem gente que não tem condição. Quando tem um derrame, afeta. E aí a pessoa não consegue andar. Não é droga que resolve. Adiante, vemos aqui, no lobo occipital, a última parte, certo? Anterior, que apresenta, é responsável pela visão. Incrível, né? Essa parte do cérebro, chamado occipital, o lobo occipital, é responsável pela visão. E o que nos chama a atenção é que o nervo óptico, quando atrofiado ou afetado por acidente, drogas ou diabetes, causa cegueira. Entendeu agora? Por isso que há muita gente com problemas de visão, muita dificuldade, sem mencionar outras enfermidades. Mencione aí. Alguém pode mencionar alguma enfermidade da visão? Catarata, glaucoma, e aí vem. Tudo isso porque o lobo occipital está afetado. Agora tem que ver a causa, viu? Adiante nós vamos ver. Bom, aqui vem o lobo temporal. Irmãos, é incrível. O lobo temporal é a memória e emoção. É responsável pela
memória pela emoção. Para que tem pessoas que têm uma dificuldade de memória, o problema está lá, a causa está lá. Quem fuma, quem bebe, afeta, vai apagando a memória. E quem negligencia, entendeu? As leis da saúde, realmente vem as consequências. Por exemplo, parte afetada pelas doenças psíquicas. Aí vem, irmãos, não esqueça, grave isso aí. Quando uma pessoa vive em ansiedade, que hoje a humanidade, a maioria, 90% vive nesse problema, sabe o que acontece? Vem para o físico. Olha o que é que acontece, ó, afeta o estômago. O estômago é o segundo cérebro. Se a pessoa viver na ansiedade, esse problema emocional vem para o físico. Aí você vai no médico, ele chega lá, você está com problema de úlcera, de gastrite, tome-lhe droga. A causa é onde? A causa é onde? Na ansiedade. Então, a psicologia trabalha nessa dimensão. Mas nem todo psicólogo mexe na área alimentar. Então, irmãos, na sequência vemos aqui pessoas amedrontadas. Tem pessoas que vivem com tanto medo. E hoje, o tempo que nós vivemos, tem cidades por aí, irmão, que o povo vive assombrado, no desespero. Eu conheço uma senhora em Aracaju que ela foi assaltada 39 vezes, pastor. Aí sabe o que ela fez? Muito rica, poderosa, morando ali como é que chama? Leblon? No Rio de Janeiro. Leblon, só gente poderosa. E aí, ó, muito visada. Aí foi o que ela fez? Ela disse, não vou morar mais aqui. Foi para um lugar mais simples. E aí, não andou mais de carro. E a primeira vez que ela pegou o ônibus coletivo, ela foi assaltada. Gente, uma coisa incrível. E eu vi essa senhora, que eu cuidei dela, ela estava com um problema sério emocional, depressiva. E cuidei daquela senhora. Dei estudo para ela, ela ficou mais aliviada. Então, irmãos, o medo é terrível. O medo afeta o sistema renal. Quer entender melhor? Tem pessoas que, quando tem medo, aí enfrenta, vai na agressividade. Outros não. Dá desmaio, dá problema. Você pega um cachorro, um cãozinho, se ele tem um dono agressivo, violento, quando ele vai pegar o bichinho para bater, aí ele põe as pernas para cima e dando a urinar. Uma criança, quando a mãe e o pai vai bater, aí passa a urinar e grita. Porque o sistema renal afeta. Estamos entendendo os problemas emocionais. Adiante, ó, outro problema, culpa. Meus amigos, a culpabilidade é problema sério. Tem pessoas que não conseguem comer, não conseguem dormir, não tem equilíbrio quando comete um ato, não é? E que esse ato sabe que vai ser descoberto e vai ser arruinado para ele. A culpa. Tem pessoas que não têm paz de espírito, porque a culpabilidade, entende? Afeta o órgão genital da mulher, do homem, perde até a sensibilidade, não é? O anseio, o desejo da prática sexual. Isso é algo sério. Uma pessoa que comete graves erros, trabalha numa empresa,
o dono de uma empresa, não é? Pessoas que vivem enganando, mentindo, não tem paz de espírito. Vive o tempo todo se culpando ou jogando a culpa nos outros. Não foi o que aconteceu com Adão e Eva? Foi o que Adão fez? Então Deus chegou a Adão. O que é que você fez aí, Adão? O que é que está acontecendo? A mulher que tu me deste. Chega para Eva. E aí, Eva? A cobra. Tem pessoas que não são sinceras. Não confessa o erro. Só que Adão depois se arrependeu. Na hora que Deus apertou o cinto, ele entrou no desespero e arrependeu-se profundamente. Irmãos, quem carrega a culpabilidade por algo que comete, uma jovem, um jovem, fornica, não tem paz. Sabe que cometeu erro. E muitos entram em desespero. Aí, afeta toda a área. Adiante, vemos aqui, tristeza. Irmãos, quantas pessoas tristes hoje, não é? A tristeza é problema. Triste porque o marido não dá atenção à família. Quem sabe o marido fica triste porque a esposa não corresponde, não é? Não assume a responsabilidade. Triste, tem pessoas que não têm compromisso. Irmãos, o cristão que vem para este redil tem que ter cuidado com os compromissos que faz com Deus. E tem pessoas que vivem tristes pela negligência, pelo desespero. E a tristeza afeta, sabe o que, irmãos? O sistema respiratório. Pode notar que uma pessoa que anda com muita tristeza, quando vai subir uma escada, não consegue, falta de ar, falta de oxigênio, porque a tristeza, deprime a área respiratória. É incrível. E aqui apresenta a última parte do remorso. Irmãos, há muitos cristãos que vivem mais com remorso do que com alegria. O que é remorso? Muitos servos de Deus no passado passaram por essa experiência. Davi passou na média de 1 ano com remorso, pelo mal que ele cometeu. E Deus chamou Natan, o profeta, e disse: vai lá, conversa com ele. Vou dar oportunidade para ele. Davi, irmão, não ia mais para a guerra. Davi vivia isolado. Davi vivia triste, culpado, amedrontado, e a ansiedade tomou conta dele. Alguém aqui nessa situação? Se há a solução. Amém? Amém? A solução. O que Deus fez com Davi, entendeu? Ele faz com você e comigo. E é interessante, viu, irmãos e amigos, que o remorso, repare onde é que afeta? Os ossos. As pessoas sentem dores nos ossos. Aí vai lá no médico, no ortopedista, faz os exames, toma aqui essa droga. Ele não entende, não procura analisar a causa e rebenta com o paciente. Eu vivi em clínica há 10 anos, trabalhando nessa dimensão, e pela graça de Deus ajudei a muitas pessoas, e hoje ainda continuo trabalhando. Meus queridos jovens, tenham cuidado com a sua maneira de viver, de agir, para não contrair esses problemas. Entenderam? Agora, adiante, vemos aqui a parte final do cerebelo.
o equilíbrio. Tem pessoas, coitado, que é um desequilibrado, uma desequilibrada. Então, essa questão do equilíbrio, veja o que acontece. Que causa o desequilíbrio, o que leva ao desequilíbrio, certo? É o álcool, as pessoas viciadas, o alcoolismo, as drogas, o desequilíbrio emocional. E aqui podemos ver os acidentes, quando pega uma pancada aqui, nem vê nada, dependendo da pancada. Então, vejam bem, aí está a capital do corpo. Cada área tem 2, 3 funções sagradas que Deus colocou em você e em mim. Deu para entender? Na sequência, vemos aqui doenças neurológicas. Por exemplo, vemos aqui doenças de Alzheimer. É tanta gente com mal de Alzheimer. Adiante, vemos aqui de Parkinson. Esse problema neural de Parkinson, a pessoa treme, né? Começa a tremer e de repente treme o corpo todo. Vemos aqui a esquizofrenia, irmãos. Uma pessoa esquizofrênica é terrível. Aí a vizinhança, os amigos, parentes não entendem e dá problemas. Esquizofrenia. Você sabe o que é esquizofrenia? Irmãos, segundo a psicologia, 70% da humanidade tem esse problema. Você não pode estar nesse bolo, tá? Adiante, vemos aqui transtorno do sono. Tem pessoas, irmão, que não conseguem dormir. Existe os hormônios, o hormônio do sono, que leva a pessoa a dormir. Deus já colocou isso em nós. E Deus determinou 8 horas de sono. E tem pessoas que tomam remédios, drogas, para dormir. E não sabe o malefício que faz. Tem que ter cuidado. Alimentos nocivos, mexe com o sistema neural e o hormônio, desaparece. E a pessoa não tem sono. E fica, com os olhos arregalados a noite toda. Adiante, vemos aqui o problema sério de epilepsia. Eu já cuidei de muito epilético e, graças a Deus, recuperaram. E a medicina, não tem cura. Tem sim. É Deus que cura. Então, tem que ter cuidado como evitar a epilepsia. São doenças neurais. Sério. A epilepsia, irmãos, é problema sério. Eu cuidei de um rapaz quando eu estava em Camaquã, pastoreando lá. Ele saiu de Barreiras e foi para Camaquã. Ele era epilético, o coitado fazia dó. Ele tinha, naquela época ele tinha 13 anos, mas era um moção, compridão. E ele foi lá para casa, a família apelou, porque eu fui pastor em Barreiras, depois fui para o sul da Bahia. E quando cheguei lá, aí, mais ou menos um ano, a família apelou, alguém da família foi lá apelar o que fazer para ajudar aquele rapaz. Aí eu disse, traz ele, porque eu vou explicar para você, chega lá, não vou fazer como deve, ele vem para cá. E o rapaz foi. Mas olha, teve uma noite que essa enfermidade atacou, e na hora que mexeu com ele, a língua ficou de fora e ele, ficou com a língua presa e o sangue,
jorrando. E eu fiz, dando massagem e tudo. Eu digo, e agora, meu Deus, esse menino pode morrer aqui? Não é possível. Aí peguei um caldeirão, botei no fogo e dando massagem. E quando coloquei os pés na água bem quente, aí ele abriu a boca. A língua entrou. Gente, é incrível. Foi Deus me orientou que eu tinha que fazer isso. E a esposa diz, você é algum maluco? Vai queimar os pés. Eu digo, não importa. Aí que quando ele tocou os pés naquele caldeirão, a água quente, aí ele... Irmãos, olha, é cada experiência que eu já passei nessa área de naturopatia. E aí a língua dele, coitado, foi para dentro, ele fechou a boca e aí desmaiou. E aí eu fui, massageei ele e tudo, e depois ele voltou normal. Ele passou lá 6 meses na minha casa, e eu cuidando dele, mas ficou curado. Amém. Hoje ele é casado, tem filhos, já tem o primeiro neto, cuida de uma fazenda, é um gerente, lá em Barreiras, um lugar chamado Boa Fé. O nome dele é Brito. Irmãos, não é fácil. Não foi só esse caso que eu cuidei, não. Foram muitas outras pessoas. Adiante, vemos aqui outro problema sério. Microcefalia. Irmãos, a microcefalia, segundo a Organização Mundial de Saúde, na pesquisa deixa claro que de cada 4 mulheres no mundo, traz um microcefálico. Segundo a pesquisa, a futura geração vai ter um grande número de pessoas assim. E vocês conhecem, né? As pessoas que têm esse problema de microcefalia. É uma questão de quê? Genética. É uma questão de uma mãe que quer ser mãe e não se cuida. Toma muito o quê? Para não parir e depois quer parir? Quer ter filho? O que é que faz? Muito anticoncepcional. Hoje é comprovado. Modifica o sistema neural da criança, coitada. Olha aí a situação, olha. Deu para entender? Adiante, vamos aqui. As leis físicas e moral. No livro Conselho sobre o Regime Alimentar, a autora diz aqui, ó, Deus tanto é autor das leis físicas, quanto é da lei moral. Sua lei está escrita com o seu próprio dedo em cada nervo seu e no meu, tá? Em cada músculo e em cada faculdade que Deus confiou ao homem. Por isso, irmãos, que o ser humano sofre as consequências. Negligenciando as leis da saúde, só vem sofrimento. Nós temos 8 remédios. Ali está, ó, água, ar puro, confiança em Deus, não é? Descanso, equilíbrio, exercício, luz solar e nutrição. Queridos, se nós colocarmos confiante em Cristo, guardar as leis naturais, sabe o que disse Deus? Nenhuma das enfermidades virá sobre ti. Amém. Façamos isto. Tem pessoas que não sabem a hora que dorme, não sabem a hora que se alimenta. Tem gente que alimenta uma vez só no dia, começa de manhã e termina à noite. É um desequilíbrio total, é uma gula. Como é que vai ter equilíbrio? Como é que vai ter saúde? Tem pessoas, irmãos, que não têm higiene, não tomam banho, passam o dia todo. Essa falta de higiene adoece. Isso é algo sério. Não toma água suficiente. Irmãos, quem não toma água suficiente não sabe o mal que causa. Se o Cis pudesse falar, ele gritava, mas responde na dor, no sofrimento. Tem gente que
ao invés de tomar água, fica tomando o quê? Refrigerantes. Coca-Cola. Coca-Cola, irmão, é um líquido satânico. Sabia disso? Analisa e veja como ela é formada. Como é que ela é feita, os ingredientes. Veja bem. Pega um Coca-Cola daquele. É barato, né? Você compra. E aí, pega uns pedaços de ossos de galinha ou de gente lá. Coloque dentro de um vasilhame. Pega o Coca-Cola e jogue lá dentro. E no outro dia, veja onde é que estão os ossos. Gente, a coisa é séria. Eu fico triste, irmão, quando eu vejo um irmão tomando Coca-Cola. Ou então pega um pedaço de carne, especialmente do fígado do animal, do boi, e coloque dentro da Coca-Cola e veja o que vai acontecer. Não vou nem te dizer. Faça a experiência. Como é que você tem seus filhos gastando dinheiro à toa, envenenando, acabando com a saúde, educando o paladar de uma forma errada? Meus queridos, o povo de Deus é diferente. Temos que ter cuidado para testemunhar, dar o exemplo. Eu sempre tenho dito, essa pandemia aí, essa coisa, se a igreja de Deus vivesse esta mensagem, ela estaria no topo. Agora ela teria autoridade e seria respeitada através do testemunho, pelo que Deus, determinou. Deu para entender? São poucas pessoas que vivem, irmão, essa orientação, são poucas. E quem vive é uma bênção. Por exemplo, em Nova Olinda, a adventista lá é respeitada. Vocês já ouviram reportagens aí? Então, por que muitos andam doentes? Qual é o problema? Desobediência. É certo que alguns não sabem. Outros sabem e não levam a sério. Temos que ter cuidado, irmãos, porque o nosso corpo é o santuário de quem? Do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo usa uma pessoa doente para fazer a sua obra, sim ou não? Não. Deu para entender? Quando a gente vem à igreja arrastando as pernas, doente, pela a situação da negligência, só quer que Deus cure, mas não muda. Como é que fica essa situação? Então, ali está, os 8 mandamentos da saúde e os decálogos. O que eu tenho a dizer aos irmãos é o que eu já li. É impossível guardar os mandamentos de Deus negligenciando as leis da saúde. Deu para entender? É impossível. Esses dias, eu chego lá no Nordeste, lá, está um irmãozinho comendo, pegando banho de porco, misturando lá, comendo com pão, aquelas coisas todas. E doente, olha a obesidade dele, olha a pressão lá em cima. Pastor, eu tenho um problema sério, eu quero ficar bom, curado. A esposa dele tinha me dito que ele comia. A manteiga dele era banho de porco. Aí eu cheguei, meu irmão, seu problema é grave. Fala a verdade, como é sua alimentação? Não minta não, irmão. É uma pessoa idosa, ele. É uma pessoa de idade, pastor. Isso não minta não, meu irmão. Se você mentir, eu vou saber. Disse, aí ele começou a tremer. Eu como muito coisa imunda. Eu digo, e quer ir para o céu desse jeito? Pensa, é algo sério. Queridos, nascemos errados, crescemos errados, e Deus nos dá a sua
nos dá oportunidade, a sua misericórdia. Ele ama você, meu querido. O amor que Deus tem por você, você não sabe a dimensão desse amor. Eu fico feliz porque Deus me ama, um miserável pecador. Mas Deus quer moldar, transformar para a eternidade. Amém? Amém? Amém. Então, vejamos aqui, adiante. Reforma de saúde é uma norma. Eu já vi algumas pessoas dizer, não, isso aí é uma questão, a pessoa pode fazer, mas não tem nada a ver, isso não afeta a fé. Eu já vi pessoas falando isso. Queridos, veja bem, tem-nos sido entregue a obra de promover a obra de saúde. O Senhor deseja que o seu povo viva em mútua harmonia. O Senhor nos tem indicado como norma. Entenderam? É uma norma. Deus não abre mão. Eu sempre digo, Deus faz o que diz e diz o que faz. Deus não é um ser humano para falar e ficar com duas conversas. Aqui diz, ela prosseguirá a reforma, pois é o meio pelo qual o Senhor alivia os sofrimentos no mundo e purifica quem? Está aí, meu querido. Há muita gente na loucura atrás de vacina, correndo para lá e para cá. Olha aí, ó. Se obedecermos em Cristo, Deus cura. Não é verdade? Adiante, vemos aqui, é importante que os pastores deem instruções com respeito à vida de temperança. Devem mostrar a relação existente entre o comer, trabalhar, descansar, investir e a saúde. Deus não se agradará de sua conduta se considerarem essa questão com indiferença. Deu para entender? Cuidado, senhor ancião. Nosso pastor está aqui. Cuidado, líderes da igreja. A vizinhança quer ver em nós o quê? Diferença. Isso é algo sério. Por isso que muita gente não quer saber da reforma de saúde. Porque não aceita. E muitas vezes levanta tantos argumentos para defender o seu erro. Entenderam? Não estamos aqui para condenar, criticar ninguém, não. Deus me livre. Senão eu vou ser condenado também. A minha missão é essa, irmãos. São muitos anos. Já vi muitas pessoas, irmão, na cama. E muitos ir lá despedir porque já estava morrendo. E a gente chega lá, ajoelha, ora, orienta o que fazer e Deus levanta. Amém. São muitos casos. Agora, vejamos aqui. Quanto menos febricitante o regime, tanto mais facilmente pode as paixões ser dominadas. Nós vamos partir para a causa agora, tá? Meus queridos, quais os alimentos febricitantes? Já ouviram falar nisso? Que alimento violento dentro do estômago. E quando vejo um irmãozinho nosso comendo esse tipo de linguiça, aqui como é que chama? Salsicha, aquilo ali é uma porcaria. Está contaminando o santuário de Deus. O sangue fica pútrido. Sabiam disso? Lá no Nordeste, eu ando muito pelo Nordeste, come muito jabá. O que é jabá? Carne do sertão, que é a carne de jumento com carne de boi. É incrível, pastor. Quando eu estive em Pernambuco, eu estive lá numa cidade onde tem milhares de jegues, de jumentos, matam os bichinhos,
50% é a carne do jumento, com 50% da carne de boi. Aí tem aquele processo, não é? E deixa no sal, na salmoura ali e tudo, e o povo come. E não sabe o mal que causa. É um alimento fabricante. Irmãos, outros comem camarão. Os animais do mar, do rio, que são impuros, são fabricantes. Tem que ter cuidado. Agora, veja bem aqui, ó, Conselho sobre o Regime Alimentar, página 64. Então, diz aqui que quando a pessoa come, torna-se difícil vencer as tendências, os desejos carnais. Somos o que nós comemos. O que nós se alimentamos transforma em sangue. E o sangue é a corrente da vida. Tem pessoas, irmãos, que o sangue é tão pútrido. Se tirar o sangue dessa pessoa para socorrer alguém que precisa, é igual uma picada de cobra. É terrível, pastor. Então, adiante, vemos aqui. Veja bem. Alimentos estimulantes danificam o cérebro. O uso de estimulantes antinatural é danoso à saúde e tem influência obscurecedora sobre o cérebro, certo? Tornando-lhe impossível apreciar as coisas eternas. Isso, irmão, é profundo. Se o cristão, se o ser humano, a pessoa, come, toma café, requeijão, ali está, chocolate, pimenta, arrasa com o ser humano. E é interessante que os nervos sensitíveis que há em nosso corpo, do cérebro, são insensibilizados. E é interessante, e o apetite animal fortalecido às expensas das faculdades morais e intelectuais. Por isso tem muita gente, irmão, que fala uma coisa de manhã, meio-dia não sabe de nada, no outro dia já esqueceu tudo. Deu para entender como a coisa é séria? Queridos, a reforma de saúde é uma determinação divina. Deus não é fanático, não é relapso, é um Deus de amor, de equilíbrio. Se nós queremos o céu, precisamos mudar em Cristo. Meus queridos, o Espírito Santo não força ninguém para ser transformado. Ele diz, olha, eis que estou à porta, se você abrir, eu entro. Mas se você não abre, eu respeito, eu não entro. Não foi isso que Jesus falou? E muita gente vai se perder. Porque ouve e ouve. E quanto mais ouve, pior fica. É lamentável. Mas eu espero em Deus que aqui não tenha ninguém assim. Amém. Entenderam? Adiante, vemos aqui essas elevadas faculdades física, mental e espiritual. Essas elevadas faculdades de funções controladoras têm sido enfraquecidas de maneira que as coisas eternas não têm sido discernidas. Por isso, irmão, tem pessoas que vai dar um estudo e vai 2, 3 vezes a pele e não entra. Entendeu a causa? O problema? Aí está, ó. Irmãos, devemos agradecer a Deus, porque pelo seu grande amor nos escolheu, chamou você. É o que diz a lição da escola sabatina, né? Que Deus escolheu Israel entre as nações. Deus escolheu você entre a multidão. Vamos respeitar
Vamos obedecer a Cristo que deu-se, que sacrificou-se, derramou seu sangue por amor a você, a mim. Tem pessoas, irmão, que não valorizam o sacrifício de Cristo. Só quer receber dele o quê? Bênção, proteção e viver na desobediência. Não é assim. Então, queridos, vamos ter cuidado com o nosso cérebro. A capital é daqui que comanda todo o corpo. Se aqui estiver com o cérebro congestionado, não vai ter discernimento para escolher o certo e o errado. A tendência é fazer o que não deve. E o pior, irmãos, que o inimigo, ele trabalha nessa dimensão. Queridos, Satanás sabe que se conseguir levar o ser humano a viver dessa maneira errônea, nos alimentos febricitantes, ele domina a mente. Por isso que Deus deu a seu povo, as orientações, os 8 remédios da natureza. Então, vejamos aqui, não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. Não é possível ao coração manter-se consagrado, isso é profundo, hein? Não é possível manter-se o coração consagrado a Deus enquanto se tolera a concupiscência do apetite. Um corpo enfermo e um intelecto desordenado torna impossível o quê? A santificação diante de Deus. Entendemos agora? Esses dias, o pastor chegou ali no Teresina, roda esse Brasil todo, né? Aí encontra os irmãos tomando cerveja numa praça, sentado lá, na maior satisfação do apetite. Aí uma irmã que estava comigo, até advogada, disse: pastor, vamos encostar ali para o senhor ver que bebida é aquela. Eu não... Chega num lugar, não conhece todo mundo, né? Mas a menina me chamou, eu fui. Cheguei lá, eu fiquei olhando assim, eu olhei para as garrafas, cerveja, o nome lá, tal. Aí um irmão levantou, me abraçou. Pastor, nós estamos aqui numa cervejinha, mas essa cerveja é sem álcool. Sem álcool. Diz: irmão, você toma isso? Não, eu gosto, eu tomo. É sem álcool. Eu disse: o irmão já analisou as propriedades, as substâncias que há dentro dela? O irmão já pensou na fermentação que há? E o que o irmão está fazendo, jogando no seu estômago, vai transformar em sangue? E o irmão sabe como esse sangue vai ser acidulante? Aí ele veio, sentou, ficou olhando para mim bem sério. Cuidado, meu irmão, vença esse desejo. Isso vai complicar sua vida espiritual. Não é só o físico, não. Coitado do seu fígado, do seu sistema renal. Aí, irmão, ele disse: pastor, de poder aquisitivo, né, de influência, estava ali com as pessoas. No decorrer da semana ele assistiu. Depois ele disse: pastor, o senhor saiu. Eu fiquei com a cara, não sabia onde botar. Eu digo: não, meu irmão, eu não vim aqui para você ficar assim. Eu vim aqui em nome de Cristo para o irmão mudar. Amém. E ele mudou. Amém. Temos que ter cuidado com o apetite, com o paladar desvirtuado. Queridos, que Deus nos abençoe. Amém. Que o Espírito Santo tenha espaço em cada coração. Esta obra é a última mensagem do advento para o alto clamor.
A senhora vai deixar claro. E no capítulo 18 de Apocalipse, o anjo, não é? Veio para o quê? Dar a força, se aliar com o terceiro anjo. Quem é o terceiro anjo? Quem é? No Apocalipse. Quem é esse terceiro anjo? É a igreja. A igreja do advento. O quarto anjo é aquele capítulo 18. Também eu leio aqui. Irmãos, ali mostra que veio para fortalecer. Sem reforma de saúde, é impossível adorar a Deus. Tenha cuidado. Eu não quero perguntar aqui quantos tomam café, não me interessa. Mas você sabe, larga esse maldito. Isso não é alimento, isso é um veneno. Isso acaba com a vida, com o sistema neural. Complica. Entendeu, meu filho? Amanhã eu não venho não aqui. Cuidado, não dê lugar ao diabo, viu? O inimigo fica irado quando vê uma alma decidir a reforma de saúde, porque ele sabe que não vai ter mais poder, não vai ter força, porque está com Cristo. E que Deus nos dê esta firmeza e possamos nos apegar com Cristo para viver nesse movimento reformatório. Amém. Gostaria de chamar o nosso pastor para ele fazer aqui a oração. Queridos, que Deus nos abençoe e amanhã possamos estar nessa decisão, nessa vontade, nesse desejo de estar aqui. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pelo Senhor ter conduzido teus filhos, ó Pai. Amém, Jesus. Ouvir uma mensagem da qual nos prepara para vivermos de uma forma abundante nessa terra com saúde. É verdade, Senhor. Testemunhando do Senhor, para que assim, em nome de Jesus, amém, Jesus. A eternidade. Amém, Senhor. Obrigado pela melodia, ó Pai. Vem nos mudar, por favor. Amém, Senhor. Eu acredito, ó Pai, que a tua mensagem pregada, ela faz a diferença, sensibilizando, nos levando a mudanças, ó Pai. É verdade, Senhor. Para te honrar e enaltecer. Amém. Sabe as nossas lutas, as nossas dificuldades e até aquilo que nós às vezes falamos colocando impossibilidades, mas o Senhor é o Deus do impossível. É verdade, Senhor. Que possamos aqui estar, ó Pai, fazer um compromisso com o Senhor. Amém, E Jesus. essa semana ser um marco diferencial em nossa vida, em nossa família e na nossa comunidade, por favor. Amém, Jesus. Continue usando o teu filho, capacitando, dotando cada vez mais, teu filho louvando, por favor. Faça diferença com a tua igreja, teus filhos, e nos dê força, para que, como tua palavra diz, nós possamos também dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Liberta-nos, ó Pai, pelo conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Queridos irmãos e visitas, o tema que vamos abordar amanhã é de suma importância. É a formação do caráter. Depende do estômago.